almas queridas, chaminhas do meu coração, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas, Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, responsável por esse canal, e para quem já me segue, vocês sabem que aqui eu trato do tema de almas gêmeas e chamas gêmeas nessa perspectiva de despertar e de ascensão da alma. E hoje eu trago para vocês uma leitura que eu acredito será muito bacana. Olha só, eu adquiri esse tarô maravilhoso aqui dos dragões, que eu estava a fim de adquirir já tinha um tempo, e hoje vou utilizá-lo, né, para fazer essa leitura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar 3 cartas aqui, que na verdade ele não é um tarô, ele é um oráculo, né? Então, eu vou tirar 3 cartas e vou fazer uma leitura de 3 opções. Então, você vai escolher, né, qual a opção que se identifica mais com você. E aí, antes disso, deixa aí para mim o seu like, já se inscreva se você estiver chegando agora, não for inscrito. Se você não acionou o sininho, acione. Depois, clique no link que está na descrição e conheça o meu site, conheça o meu Instagram, fale comigo. Você pode também entrar no grupo de Chamas Gêmeas e participar da mentoria, ok? Tudo aí disponível para você. Então, vamos lá? E aí, pessoal, lembrando que a leitura é coletiva, nem tudo vai ressoar para você. E sendo uma leitura de 3 opções, é importante que você pare um pouquinho e sinta, né, qual carta de fato, qual opção de fato é a melhor para você. E aí, então, eu peço que você sintonize, né, com seus mentores, para que você consiga ter aí a melhor conexão, sincronização possível para esse momento. E dentro, né, daquilo que você precisa de fato nesse momento. Então, vamos lá. Opção 1. Transformação. Defina-se. Opção 2. Benção. Valorize o seu dia. Opção 3. Confiança, amor e amizade. Linda essa carta, hein? Todas são lindas, mas essa aqui me surpreendeu. Olha que gracinha, eu adoro os dragões, gente. Olha que fofura. E aí vocês podem parar um pouquinho o vídeo, né? Olhar cada uma das cartas com atenção, né? Aqui parece uma sereia e um dragão que estão na água, né? Olha que diferente. E aqui tem uma característica um tanto assim, parece até de exército, né? De disciplina. Talvez seja por isso, né? Transformação, defina-se. Aqui eu vejo que quando diz valorize o dia, tem a ver com relacionamentos, pequenas situações. Vejo o pôr do sol, né? As emoções que você tem, tanto as mais tranquilas quanto as mais desafiadoras. E essa aqui que me chamou muita atenção, que eu ainda não tinha visto, ela me transmitiu realmente muito amor, carinho e confiança. A imagem, né? Então, se você achou legal aqui, pare um pouquinho, sintonize e peça aos seus mentores, né, que te mostrem qual das 3 cartas você deve escolher, ok? E agora, então, eu vou passar, né, para a leitura de opção 1. Então, vamos lá para a leitura de opção 1, com a carta Transformação. Defina-se. Eu já tirei, para a gente andar um pouquinho mais rápido, né? Aqui nós iniciamos com o arcano maior, o Imperador, e depois a Rainha de Espadas. Carta do equilíbrio, né? O 2 de ouros. O 4 de paus, que fala de ascensão, de despertar e de união também entre as chamas gêmeas. Outro rei aqui, o rei de paus,
Na verdade, não é outro rei, que era uma rainha, né? E o 2 de espadas. Ao final aqui, aliás, no fundo do deck, né? Nós temos a carta do As de espadas, que fala de comunicação, de início, de transformação dos pensamentos, né? Ainda mais que a gente tem sempre o arco-íris nessas cartas, então sempre me trazem, assim, o arco-íris sempre me traz a ideia da cura, né? E aqui essa carta me vem muito a energia, né, de alguém que está renovando os seus pensamentos. É isso que eu sinto no momento, tá? Então, vamos lá. Defina-se transformação. Então, eu acredito que aqui a gente vai falar disso, né? Nós começamos aí com o imperador, né? Que é uma energia forte de uma pessoa que tem poder pessoal, né? Normalmente de um divino masculino que representa essa energia, que tem uma postura correta, justa, estando, né, no seu polo positivo. Que eu acredito que aqui me parece, sim, que está mostrando o polo positivo, né, desse imperador. Então, nós temos duas energias presentes nessa leitura, o divino masculino e o divino feminino. E aqui vocês podem perceber que, uma vez o divino masculino estando na energia de imperador, para que tivesse equilíbrio energético, sincronicidade, conexão equilibrada, harmoniosa, leve entre esse casal, nós deveríamos ter, então, aqui uma imperatriz. Mas nós não temos. Nós temos a rainha de espadas. E aqui a gente tem a carta do equilíbrio, ou seja, estão surgindo novos pensamentos, novas formas de pensar para esse divino masculino e para esse divino feminino, que estão nessas energias, para que os dois possam entrar em equilíbrio. Se esse divino masculino aqui estiver na energia de imperador, eu acredito que ele está na energia de imperador positiva, mas óbvio, né? Existe ainda algumas características aqui, senão não estaria presente aqui para ser curado, né? Existem algumas características aqui que ainda são muito do ego, né? Então aqui me parece que esse imperador, ele tá com um poder pessoal ok. Ele tá se desenvolvendo bem, ele diminuiu bastante o seu ego. Mas é uma pessoa que ainda não tem uma postura definitiva. Ora pensa de um jeito, aí ora o ego vem, né? E aí pensa de outro. Ou seja, está em transformação. Mas o pedido aqui é, defina-se, assuma-se, né? Então, achei interessante porque me veio aqui à mente agora assim, né? Digamos que esse seja o divino masculino. E quando esse divino masculino olha para si mesmo, é como se ele visse esse grande dragão aqui, né? E a princípio ele gosta, ele acha que é um bom reflexo, digamos, dele. É uma boa representação da própria energia. Mas como um dragão não é nem de perto, nem de longe, uma característica agradável às outras pessoas, acaba, e não só agradável às outras pessoas, né? Não é uma coisa comum, não é uma coisa social, uma coisa cultural comum, né? Esse aspecto. Normalmente as pessoas têm medo dos dragões, né? Acho que dragões são aqueles que, tanto olhando pelo aspecto espiritual, né? Que tem os draconianos, né? Então tem toda aquela história, quanto olhando aí pela 3D mesmo, né? Os filmes e tudo mais, grande parte fala que os dragões não são gente boa. À exceção de alguns filmes mais infantis, né? Então, quando esse divino masculino olha para esse exemplo, essa energia, esse reflexo de si mesmo, ele gosta, ele acha que tem valor, tem força. Mas, como socialmente ele tem medo de ser aceito, acha que não será aceito por ser assim, então ele fica
para lá e para cá, sem saber exatamente o que fazer. Tem muita dúvida. Por quê? Porque ainda falta informações, ainda falta vivência, ainda falta confiança e autoamor suficiente para que ele assuma essa característica sem medo de críticas e julgamentos. Então, eu vejo esse divino masculino muito assim. E no divino feminino, é um momento para esse divino feminino que eu vejo assim, quando eu olho para essa carta, sabe o que eu vejo, gente? Eu vejo um divino feminino empacado. Esse é o termo. Ou seja, eu vejo um divino feminino que, apesar de ter bastante conhecimento, ter discernimento, racionalidade e tudo mais, me parece que está num momento assim, estou fechada. Eu acho que nem estou fechada para balanço, né? Seria transformação. Então, não. Parece que é assim, estou fechada e pronto. Não quero saber agora. Não vou olhar para isso agora. Não estou interessada, apesar de estar, né? Eu vejo isso nessa carta. Vamos ver aí o que vai. Ou seja, tanto o divino masculino e feminino precisam aqui de transformações e definições de uma postura, né? Dentro dessa conexão. E quando isso acontecer, provavelmente a gente vai ter aqui ou um rei de espadas ou aqui uma imperatriz, né? Porque se busca o equilíbrio. Vamos ver aí nas próximas leituras, né, o que vai sair. E aqui a gente tem a união, o despertar, né, e os caminhos a serem seguidos. Eu acredito que esses caminhos sejam esses dois caminhos mesmos, né, de expansão dos seus pensamentos, né, surgirem pensamentos novos, uma reprogramação para se pensar de forma 5D. Porque na quinta dimensão, com a mente expandida, consciência ampla, um dragão é tudo de bom, né? Então, essa expansão de consciência está interferindo aqui, né? Mostrando dois caminhos. Um caminho que era o que já existia na persona presente nessa encarnação, tanto do divino masculino quanto feminino, e que representa esses dois caminhos, um caminho de expansão e um caminho de conservadorismo. Porque o imperador muitas vezes é também muito conservador e a rainha de espadas também, né? Muito preto no branco, né? Então eu vejo que esses caminhos aqui são está falando exatamente dessa transformação e dessa necessidade de definição. Vamos ver aqui, união e despertar, né? E o rei de paus. Sabe o que eu percebo aqui? Que para esse imperador conseguir esse equilíbrio, é necessário que ele desperte um pouco mais a sua conexão com a sua própria alma, porque o rei de paus é um rei muito conectado à alma. Elemento fogo, né? É aquela energia da alma mesmo, da sua verdade interna, da sua verdade. Ou seja, né? A sua verdade é essa, mas ele quer se apresentar assim, porque assim talvez não seja bem visto. Então aqui precisa de se conectar mais profundamente, despertar, né? Mais profundamente para a sua alma, ascender, né? Se for o caso, para que se conecte mais com a sua própria verdade e tenha força, né? Para poder permitir se apresentar nessa definição que escolheu e que é verdade para si mesmo. Mas eu vejo também que aqui tem um outro aspecto. Este equilíbrio entre o divino masculino e o divino feminino aqui, entre os gêmeos, no caso, né? É importantíssimo acontecer para que esse divino masculino consiga visualizar o caminho, consiga ter força, confiança para visualizar esse caminho, que é o caminho de expansão de consciência, e não o caminho aqui de escassez, né? Ou seja, precisa de uma união. E eu não digo que seja uma união física. Eu acredito que seja mais um aspecto energético.
ou seja, um equilíbrio, uma harmonia de pensamentos e sentimentos, para que, de fato, esse divino masculino consiga desenvolver mais conexão e se apresentar verdadeiramente. E nesse momento eu vejo que esse divino feminino tem uma estrutura interna de consciência bacana, né, e tudo mais, mas nesse momento não está deixando aí muito se apresentar. Às vezes, possivelmente aqui, deve estar chateada com esse divino masculino, deve estar preocupada com algumas outras questões da vida, né, e que não equilibra, E o que pode ajudar aqui, né, esse casal, se você se identificou, se você é o divino feminino ou masculino? O que pode ajudar aqui no avanço dessa consciência e no progresso, né, desse despertar ou dessa ascensão aqui dessas almas, é o equilíbrio, né? E para se atingir o equilíbrio, é importantíssimo duas coisas. A princípio, conhecimento e curas. E aí, eu não poderia deixar de oferecer para vocês, né? Conhecimento. Onde que nós vamos encontrar? Somente nos vídeos, somente nas leituras de cartas? Não, a gente precisa aprofundar um pouco mais. Eu venho falando sobre isso aí nos vídeos todos que eu faço leitura e os demais vídeos. Para que haja definitivamente uma transformação e se defina essa persona, se integre energeticamente, né, a esse verdadeiro imperador e aqui uma imperatriz, é importante se aprofundar mais. Nenhuma transformação é feita de forma superficial. E as leituras, os vídeos, eles indicam, mas a transformação é dia a dia. Por isso que eu criei a mentoria, né, num custo muito acessível e possível de entrar e sair no momento que você deseja, e vai ter esse ano a duração de 6 meses. Já começou, mas não tem problema, você pode entrar. E lá você vai obter as duas coisas, conhecimento e curas. E para quem deseja fazer os tratamentos com a rede cristalina, de forma individual, sem participar da mentoria, ou mesmo, né, participando da mentoria, também pode entrar em contato comigo. Então, clique aí no link que está na descrição, conheça o meu trabalho e veja se faz sentido para você. Porque aqui, assim, é um momento desafiador. Momento de cura e expansão de consciência é bastante desafiador e a diferença entre vocês está muito grande aqui. Então, precisa realmente aqui de mudanças, de adquirir um conhecimento de consciência de 5D e tudo, que muitas vezes a gente não tem fácil acesso, né? Quantas pessoas você conhece que pensam de forma 5D, não é mesmo? Com quantos você pode aprender isso, posturas, comportamentos, você sabe quais são as suas crenças limitadoras, né? Quais são seus traumas, eu sempre falo isso. Vou até, inclusive, colocar uma indicação de vídeos aqui, que eu tenho, né, que eu já postei falando a esse respeito, tá ok? Então, gente, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar, acionar o sininho e deixar aí um comentário para mim, ok? Para que o canal cresça e assim eu possa estar sempre aqui com vocês. Grande abraço, até a próxima. E agora eu vou para a opção de número 2. Então, vamos para a segunda opção, com a carta Bênção. Valorize o seu dia. Eu já tirei aqui pra gente andar mais rápido um pouquinho. 6 de espadas. 9 de espadas. Rainha de espadas. Povo que pensa aqui, né? Pensa. Aqui, ó. 7 de espadas. Rei de espadas. Ah, meu Deus. Ó, até que enfim um paus aqui para tentar dar uma equilibrada. 4 de paus. E 10 de espadas. Teve jeito não, né, gente? Olha só. Tudo espadas. Só uma carta de paus. O resto, todas. Isso nunca tinha acontecido, não. Povo que pensa, muda de pensamento, volta para o pensamento racional, lógico. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, né? A gente começa com os 6 de espadas, que fala de transição, né? Então, aqui a gente vê, talvez até mesmo, né, um divino masculino em transição.
E é interessante que nos outros tarôs, a transição, nessa carta dos 6 de espadas, ela normalmente aparece com um casal num barco e uma outra pessoa, né, um outro ser remando, e as espadas dentro do barco. Aqui elas estão me dando a impressão de que os pensamentos é que conduzem essa travessia. Então, realmente é isso que eu disse para vocês, né? Se pensa muito, muito, muito. Mas eu vejo aqui também uma certa clareza, um certo discernimento, né? Porque aqui a gente vê que está aberto o céu, né? Enquanto tem espadas, a gente vê que está mais fechadinho, mas existe também um discernimento, uma clareza aqui, ao lidar, obviamente, com as emoções, ou seja, ao navegar, ao olhar para suas emoções e buscar compreendê-las, buscar curá-las, mudá-las, né, de alguma forma, você possivelmente é uma pessoa que pensa, né? Talvez seja como eu, né? Porque penso. E normalmente quem pensa muito acaba encontrando motivos para se preocupar, né? É uma coisa até muito normal. Então, aqui nós temos, é bem interessante, né? Porque veja você, que parece um monstro, né? Um monstro enorme, né? Que vai, como se fosse fechar, né? Essa pessoa, se engolir essa pessoa, né? Olha que interessante. Porque é isso. Quando a gente pensa muito, e esse pensamento não é disciplinado, organizado, não é um pensamento direcionado, consciente, claro, nós entramos em preocupação. Então, aquelas pessoas que têm o pensamento agitado, né, às vezes têm até dificuldade de falar de tão rápido que pensa, são pessoas que, quando vão olhar para as suas questões, nem sempre têm discernimento. E aí acaba que realmente os pensamentos ficam maiores do que as próprias emoções, do que a própria pessoa, do que a própria trajetória que a pessoa precisa enfrentar, e o que gera são preocupações, né? Por isso que a gente tem que conduzir os pensamentos, e para isso meditação é a chave. Aqui nós temos a Rainha de Espadas, que saiu na leitura anterior também. Inclusive, eu até comentei que talvez essa segunda leitura pudesse ser uma continuação da primeira, ou mais à frente tivesse continuações dessas leituras, né? Porque está saindo muito Rainha de Espadas. Então, vocês fiquem atentos aí, volte lá, né? Assista a opção de número 1, assista a opção de número 3. Imagino que vai ter muita coisa boa aí para correlacionar. O 7 de espadas, ele fala de uma pessoa que já está enxergando algo além, algo um pouco mais amplo e que está, de certa forma, fazendo um bom trabalho em termos de esclarecimento dos fatos, né? Mas esconde isso, não tem muita coragem de mostrar, né, o que tem pensado. E aqui, né, é como se essa pessoa estivesse roubando essas espadas, né? Levando essas espadas, né? Ou seja, aqui na calada da noite, né? Ou seja, realmente, aqui existe, possivelmente essa Rainha de Espadas aqui, tem pensado muito, pensado, tem tido pouco discernimento, né? E aí vem as preocupações. E esses pensamentos, a base dessa leitura é essa: pensamentos que estão fluindo, que estão sendo curados, que estão expandindo, mas que ainda não são mostrados para as outras pessoas. E o que eu acho que tem relação com essa carta aqui, que fala de bênção, né, de valorizar o dia, é o seguinte: muitas vezes a gente entra nessas paranoias, né, esses pensamentos constantes, que tentando resolver as coisas e não acaba nunca, e a gente segura muito as manifestações que a gente faz, segura muito as nossas emoções, né, que é racionalizar demais. Então aqui eu entendo que está dizendo assim: curte um pouco a vida, curta as coisas boas da vida, né? Então aqui vejo você, aqui é um dragão e uma sereia, né? E olha que interessante, o dragão está na água
né? Pelo menos é o que eu tô vendo, né, gente? E a sereia está no ar. Seria o contrário normalmente, né? Ou seja, existe muitas formas de pensar as coisas quando você se vê com um pensamento mais amplo, multidimensional, mais conectado à quinta dimensão. Você pode trocar de lugar, né? Você pode experienciar outras coisas. E aqui tem a água, tem uma água mais paradinha aqui atrás, uma água mais movimentada aqui, né? E também existe uma troca aqui. Né? Me traz a impressão de que esse dragão está, digamos assim, se afogando, né? E essa sereia vem aqui e tenta salvá-lo, né? Tenta ajudá-lo aqui. Ou seja, observe mais as situações do seu dia a dia, as coisas boas que acontecem no seu dia a dia, para que você não mergulhe demais nesses pensamentos, não curta a vida, né? Não permita que o outro traga uma gentileza, faça uma brincadeira. Não permita que você mesma saia de uma determinada rotina, né? E aqui nós temos o complemento divino aqui da rainha, né? Na leitura anterior, vai lá, você que escolheu a 2, assiste a 1 também. O que eu percebo aqui? Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, sim, sim. Olha só o que eu vejo aqui nessa leitura, que a transição de pensamentos, né, desse rei de espadas, ou seja, do complemento divino desse divino feminino, que é o divino masculino, quando esse divino masculino está fazendo o seu período de transição de pensamentos, de expansão de consciência, que normalmente é aquele período que fica tudo muito parado, o divino masculino some, né? E o divino feminino fica muito preocupado. Esse divino masculino esconde também, né? Essas informações, o divino feminino não sabe o que está acontecendo. Então, esse divino feminino fica muito preocupado. Mas o divino masculino, por mais que não fale o que está fazendo, não demonstre, existe aqui uma expansão de consciência. Existe aqui, né, algo assim, tipo, estou te escondendo alguma coisa. Não é legal, claro. Mas, de toda forma, né, as pessoas têm o direito de contar ou não aquilo que elas estão fazendo, né? Existe realmente aqui uma informação, mas eu acho que nesse caso aqui não é bem isso, né? Porque possivelmente existe uma separação aqui, não existe uma união, né? Então, esse divino feminino fica muito preocupado com essa fase de transição desse divino masculino. E essa fase de transição, ao meu ver, que traz essa preocupação, e aí já não é uma preocupação só do divino feminino, é também do divino masculino, está relacionada a como resolver a seguinte questão: união. Porque veja você aqui, nós já temos o complemento. Aqui já existe, por isso que eu falei para vocês, assistam a opção 1 também, vocês vão entender. Aqui já existe o equilíbrio. Um já está para o outro energeticamente equilibrado. Então, existe aqui um pensamento desse divino masculino de como realizar essa união, como se aproximar desse divino feminino, como dar início a essa conexão na matéria. E logo depois aqui vem essa carta que fala muitas vezes de traição, mas aqui eu acredito que ela esteja falando de finalização mesmo. De finalização. Finalização de uma situação, né? Ou seja, pode ser que enquanto esse divino masculino esteja em momento de despertar, ele finalize a conexão com esse divino feminino, ou seja, né? Mate, né? Esse divino feminino aqui dos seus pensamentos, né? Tira dos seus pensamentos e tudo mais. Mas deixa ali, né? Esse divino feminino num local até agradável. E isso dói muito na alma desse divino feminino. Esse divino feminino, sim, se sente traído. Se sente traído ou traída. Mas não por uma outra, né? Por um outro relacionamento, mas sim porque não existe o compartilhar do que o divino masculino está vivenciando.
E o que ele está vivenciando é, de fato, formas de pensar, uma transição, né, nos seus pensamentos para entender, para se conectar, né, a essa ideia de união. O vídeo deu uma falhadinha aí, vou tentar arrumar aqui na edição, mas talvez ainda fique alguma coisinha. Mas como eu estava dizendo, o divino masculino feminino sente, né, talvez aí realmente uma certa traição, mas não por um outro relacionamento, mas sim por esse divino masculino não contar, não compartilhar, esconder aí a forma de pensar, né, as reflexões que vem vivenciando. Mas, com certeza, essas reflexões estão relacionadas ao despertar do desejo de união. Porque o 4 de paus fala de união, fala de casamento, fala de viver na matéria um relacionamento. Então, é claro que para chegar até a matéria, precisa ter um despertar de pensamentos, uma ampliação da sua consciência, para entender como vai ser esse relacionamento e analisar aí, né? Ver os prós e os contras e tudo mais. Mas eu acho que isso que o divino masculino está fazendo, como eu disse, traz essa sensação de finalização entre os dois, e exatamente porque ele precisa, de fato, tirar um pouco da mente dele. Na verdade, assim, não é tirar da mente. Fica no coração as emoções, os sentimentos, mas afasta-se um pouco disso para poder refletir mais. E aí, como se tivesse realmente, de fato, tirando ali os pensamentos, as ideias, né? E aí, às vezes, você pode sentir uma desconexão com o seu divino, o divino feminino, sentir uma desconexão energética, telepática com o seu divino masculino. Mas é porque ele está aprofundando na alma, está procurando entender. Mas o que eu vejo aqui é que esse ciclo já está finalizando. Mas é bom um alerta, que sempre que você perceber essas mudanças, busque nesse período fazer as suas curas, fazer os seus trabalhos internos, mas também sentir e valorizar que mesmo sendo um período assim, caracterizado por a impressão de que não existe uma conexão energética, né? Você não fala na 3D e muitas vezes telepaticamente ou sentimentalmente tem uma sensação de distanciamento. Isso acontece frequentemente, principalmente depois que os gêmeos se encontram ou se falam, né, de alguma forma na terceira dimensão. Aí começa aquele ciclo, né, dá o start numa nova cura, numa nova forma de expansão de consciência, e normalmente o divino masculino se distancia emocionalmente do divino feminino e o divino feminino sofre com isso. Mas aqui existe uma transição para ambos, né? Uma transição para esse divino feminino não ficar tão preocupado, porque existe um progresso aqui na mente desse divino masculino. Mas, ao mesmo tempo, então a carta aqui diz, né, para você ver as coisas boas aí do seu dia a dia, relaxar, tranquilizar, viver também um pouco do seu dia a dia, os outros aspectos da sua vida, enquanto isso está acontecendo. E aí é o que eu sempre digo, isso aqui pode ser rápido, pode ser demorado, pode ser algo que você não consiga ver, por isso que é importante ter a ajuda, né? Seja de uma leitura de cartas específica para o seu caso, seja de fazer o tratamento com a rede energética, seja você entrar para a mentoria, né? Assistir mais vídeos e tudo mais. Por quê? Porque é importante você entender esse período, mas não ficar preocupada, né? Então, entenda o período, né? Traga essa energia da bênção, da confiança, né? Do valor do que tem no restante do seu dia e não fique tão focado nisso aqui, no aspecto de preocupação, de falta de esclarecimento. E busque, obviamente, esclarecimento, né? Então, eu vou deixar aqui para vocês o link, né, na descrição, que vai levar você ao meu site, à mentoria, ao grupo, falar comigo e tudo mais. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe. Se você chegou agora, acione o sininho para receber notificações e continue acompanhando aqui. Deixe seu comentário também, né? Eu vou passar então agora para a
terceira opção. Espero que você tenha gostado dessa leitura. Tchau, tchau. Então, vamos agora para a opção de número 3. E a carta escolhida é essa carta linda. Confiança, amor e amizade. Eu fiquei apaixonada nessa carta. Muito linda mesmo. Até sinto assim esse dragãozinho olhando assim para ela até com um arzinho assim de admiração e ao mesmo tempo carinho e proteção. E ela toda feliz, né, com essa amizade, com esse carinho e tudo mais. Primeira carta do Sol, olha que gostoso. Deve ter conexão mesmo com essa energia aqui, né? Ó, dois arcanos maiores em seguida, o Sol e as estrelas. E aqui, olha só, a carta do Sete de Ouros, que fala de colher frutos, né? Mais um arcano maior, a Lua. O Rei de Espadas, só falta ser a Rainha de Espadas, né? E o Sete de Espadas, aliás, o Oito de Espadas. Pessoal, eu fiz mais duas leituras anterior, né? Então, possivelmente você se conectou mais a essa carta aqui, terceira opção. Mas eu vou dizer para você assistir todas, porque eu tô achando que essa leitura, ela não é muito uma leitura assim, separada. Aquilo fala de um aspecto, uma etapa, uma fase, aqui de outro, não. Eu tô achando que ela é até uma sequência um pouco, viu? Tem ligação, tem bastante ligação entre essas três leituras. Talvez as três sirva para você, né? Como se eu tivesse feito uma única, digamos assim. E você, né, tivesse pegado aí, né, algumas partes dela e servido para você. Então, mesmo que você tenha se conectado mais a uma em específico, que no caso é essa aqui, eu te indico, porque tem conexão, viu? E aqui no fundo do deck, mais um arcano maior, que é o arcano do enforcado, né? Que fala de um momento paralisado. Mas é interessante também que quando eu vejo essa imagem, eu não percebo assim um enforcado, né? Tão parado. Porque nos outros tarôs, né, existe ele assim bem parado mesmo. Aqui, sabe qual é a impressão que eu tenho? Que essa energia, né, seja masculina ou feminina, está se jogando naquilo que acredita. E não, assim, né, por exemplo, para colher frutos, para ter esclarecimentos no aspecto do amor, né, está se jogando. Mas veja só, tem como é que chama isso aqui? Uma fadinha, né? Que segura. Olha que interessante. E aí a pessoa quase consegue pegar o potinho de ouro aí, mas não vai. Ou seja, essa fadinha, ela tem um motivo para estar segurando, né? Essa energia, seja ela masculina ou feminina, a presença de um homem ou de uma mulher, sua ou da pessoa que você está pensando. Porque possivelmente não está na hora. Talvez essa queda aqui, né, ela possa ser mais atenuada, porque a fadinha segurando, talvez ele vá chegando devagar e não derrube todo esse ouro, né? Entenderam isso? Muitas vezes a gente vai com muita sede ao pote, né? E a vida nos traz aí umas barreiras, uns obstáculos, e a gente pensa, poxa, mas o negócio estava ali à minha frente, por que eu não consegui pegar agora? Talvez se você conseguisse, você até pegaria, mas teria algum, digamos, desastrezinho, né? Porque aqui no movimento que ele está, ele vai cair, bater a cabeça, bater a mão, vai derrubar tudo isso aqui. Ou seja, vai existir situações desafiadoras e talvez a pessoa acabe perdendo parte desses frutos que ela plantou e já pode colher. Então precisa às vezes de um tempinho, né? E esse tempo é o tempo de enxergar as coisas de forma diferente. Mas é como eu disse para vocês, nos outros tarôs, eu vejo que a maioria, o enforcado está muito parado mesmo. E esse aqui me traz a sensação de movimento. E está muito próximo daquilo que ele deseja. Ou seja, e outra coisa, não é só uma mudança de pensamentos ou de emoções. Aqui eu vejo uma mudança na 3D, na matéria. Por isso que eu estou achando que essas leituras, elas estão vindo aí na sequência mesmo, tá?
Bom, a carta do Sol, ela fala para nós de esclarecimentos, né? Me traz uma sensação também de alegria, de ter chegado numa fase, num determinado momento da vida, assim, e as coisas se abrem, né? E parece que você chegou no lugar certo, assim, tipo, cheguei no final, né? Cheguei na... Mas, assim, é óbvio que essa jornada, ela não existe um final para ela, né? Mas talvez exista aí uma mudança de ciclo, né? Ou seja, finalizou um período, uma etapa, né? E eu acredito que seja até isso mesmo, porque como aqui a gente tem a carta do Sete de Ouros, que fala de colher frutos, né? E aqui vejo vocês, né? O fruto já até caiu, né? Já até como aqui, ó, né? Já está aí disponível. Mas vejam que essa pessoa não enxerga ainda, está olhando para frente, parece um tanto assim desanimada em colher os frutos, né? Mas aqui são para pessoas, seja o divino masculino ou feminino, talvez masculino mesmo, vamos ver aí, que chegou realmente no final de um ciclo e visualizou, com a ajuda da espiritualidade, resultados daquilo que fez. Né? Então, sabe quando você trabalha muito no seu processo interior, no seu despertar, na sua ascensão, você identifica um trauma, um bloqueio, né? E aí você acaba por se dedicar muito à cura daquilo e, de repente, você se vê ali no final daquela situação. Você fala, poxa, cheguei a uma conclusão. E essa conclusão faz com que as suas emoções fiquem mais equilibradas. Né? Essa conclusão te traz uma paz, uma esperança, uma conexão maior também com a espiritualidade, que fala muito essa carta da estrela, né? Mas aqui eu sinto essa carta da estrela falando muito de equilíbrio mesmo das emoções, certamente com a ajuda, né? Dos seres de luz, e também numa pegada de esperança, do tipo assim, eu cheguei aqui no final, estou avistando, estou entendendo, estou concluindo, mas agora eu tenho uma esperança, eu tenho um desejo, né, de colher frutos, né, de colher frutos. É isso mesmo, de colher frutos no relacionamento com esse divino masculino. Nossa, gente, assiste a leitura 1, a opção 1, a opção 2, e depois assiste de novo a opção 3. Incrível. É sequência isso aqui. É sequência. Ou seja, o divino feminino aqui, representado assim, esse divino feminino trabalhou bastante na sua própria cura, ajudando também energeticamente esse divino masculino. As coisas se equilibraram emocionalmente, chegou ao fim de um ciclo, e esse divino feminino, então, deseja colher frutos. E esses frutos são relacionados ao aspecto mais realmente romântico, emocional, desse divino masculino, que está numa energia de rei de espadas, que não é muito emotivo, não é muito ligado aos sentimentos. Mas esse divino feminino, que se mostrou aqui, né, nessa carta, sendo ele ou ela, né, vou falar ela para facilitar, deseja colher os frutos na matéria de um momento realmente mais romântico, mais amoroso, onde esse divino masculino se apresente de uma forma mais intuitivo, mais sensível, mais amável. Só que ele ainda está numa energia de rei de espadas. E esse divino feminino não viu, digamos assim, não é que não viu, né? Ainda não percebeu que tudo que ela fez ainda vai levar um tempinho para reverberar e ela conseguir abocanhar esse pote aqui de ouro. Ou seja, ter esse momento. Esse divino feminino não percebeu isso ainda. É como se estivesse esperando, né?
Essa menina aqui também traz esse aspecto de esperar. E é interessante que esse dragãozinho, né, também agora me trouxe uma ideia de um amigo espiritual mesmo, dando uma força, dando um apoio, digamos assim, sabe quando você está aguardando alguma coisa e alguém fica ali do seu lado para o dia não ficar tão entediante, tão difícil, para você não ficar triste nesse período de espera, né? Mas essa espera está prestes, ó, está muito perto de acontecer, muito perto. Mas esse divino feminino ainda não viu, né? Que esse divino masculino precisa, de alguma forma, fazer uma maior conexão com os seus sentimentos. Né? Porque esse divino masculino, com certeza, também está sentindo que o ciclo está finalizando, que ele está tirando conclusões, isso com a ajuda da espiritualidade. Mas aqui está muito no mental, até porque o rei de espadas, olha aqui, ó, ele está cheio de conexões mentais, ele já é assim, e aqui, né, apresenta-se muito mais dessa forma. Então, ele ainda não é, olha que interessante, o que tem de baixo, né, que estava no fundo do deck essa carta, o que vem de baixo? O rei de copas. Ou seja, ele ainda não está na energia do rei de copas. Por isso que esse divino feminino ainda aguarda, ainda não conseguiu pegar o pote de ouro, que seria uma convivência, um encontro, uma comunicação gentil, amorosa, né? Sair aí para um jantar, tomar um café, conversar, enfim, se encontrarem nessa energia gostosa aqui, que se está se apresentando a Lua, que é uma Lua no aspecto de positivo, de um romantismo, mas não ilusório. Gostoso, agradável, leve, um namoro, uma coisa assim, sabe? Bem gostosa. Que não sufoca ninguém, né? Que você, tá vendo a água aqui em paz, tranquila, não tá tampando, não tá tirando, né, a respiração nem nada. Então, esse divino masculino, para ele conseguir chegar até esse divino feminino na estrutura matéria, precisa ainda se conectar ao rei de copas, ou seja, trazer a energia do amor, da sensibilidade, que vem muito da intuição, da conexão, né, com a lua. Então, ambos, né, nem o rei está conseguindo ver a necessidade que ele tem de se conectar para que ele possa também colher os frutos daquilo que ele trabalhou, plantou dentro de si mesmo. E por quê? Porque fica, né, muito no campo do pensamento. E a rainha presente aqui também não consegue ver esse movimento do divino masculino. Portanto, não consegue ver, viram que eu falei para vocês, ó, a pessoa tá cheia de moedas aqui para colher, tem uma moeda no chão, tem a ferramenta para colher, a pessoa parece estar desanimada, nem olha, né? Ou seja, não está vendo ainda o fruto ali na sua frente disponível, porque existe o momento certo, que é a hora que esse divino masculino aqui der esse salto, esse up, sair dessa cegueira, né? E parar de pensar tanto e vir para os sentimentos. E é interessante que todas as três leituras falam muito de pensamentos, né? Acho que, se não me engano, a primeira fala demais. E essa lua aqui me traz essa energia dessa carta, que é de confiança, de amor e de amizade. Que é o que esse divino feminino deseja receber nesse momento, o fruto. E esse divino masculino também. Mas vocês sabem, né, que o divino masculino demora um pouquinho mais, mas logo, com certeza, já vai estar aí a postos. Vou até deixar essa carta aqui do Rei de Copas, para poder dar uma energia aí, né, para quem precisa andar mais um pouquinho. E aí, pessoal, lembro vocês, com a mentoria, com o trabalho de tratamento específico para chamas gêmeas, com a rede cristalina, né, você tem aí a oportunidade desse acompanhamento, dessa ajuda, para você entender a estrutura da sua conexão nesse momento, se está mais lá para a primeira leitura, para a segunda, para essa terceira, quais as intervenções que podem ser feitas em benefício de vocês, em benefício do bem maior, né? Então, você pode solicitar uma leitura específica para você,
Você pode me pedir uma mesa, né, de medições e verificações para a gente entender a estrutura e aí dar início, então, ao processo de tratamento, né? Você pode entrar para a mentoria, para o grupo, falar comigo, visitar o meu site, que eu convido vocês, e tudo isso basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E não se esqueçam, antes de fecharem esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, acione lá o sininho, se inscreva se você não for inscrito e deixe aqui para mim algum comentário, porque isso ajuda bastante o canal a crescer, tá ok? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.